Saudações, alma perdida. Seja bem-vinda ao nosso refúgio miscatônico. Você já deve ter ouvido falar de histórias assombrosas sobre lobos e cães, como o próprio lobisomem, uma criatura canina com aspecto humanoide que tem como objetivo devorar corações humanos quando a lua cheia aparecer. Essa sim é uma história tenebrosa, mas não tanto quanto o cão de caça de Lovecraft. Os cães de caça são criaturas peculiares, com seu corpo canino, mas com uma pequena alteração. Eles apresentam asas bem parecidas com asas de morcegos, com um dedo no topo de suas asas que tem início em suas costelas. Os cães de caça são conhecidos como os caçadores de pecadores. É um nome muito específico, mas que tem um grande sentido, pois a primeira vez que essas criaturas apareceram foi em um conto de mesmo nome que contava a história de John e seu amigo sem nome, que é quem narra a história para nós. Ambos são profanadores de túmulos, com o desejo de encontrar riquezas, artefatos únicos e até mesmo corpos mumificados dos nobres que já viveram naquelas terras, com o intuito de preencherem seu museu pessoal que ficava no porão de sua casa. Tudo era feito com muita cautela e responsabilidade, pois todo cuidado era necessário, até aquela última expedição em que o narrador e John se deslocaram até um cemitério da igreja holandesa, com o intuito de encontrar um cadáver de um antigo ladrão de túmulos que havia sido enterrado nesse mesmo cemitério, juntamente de todos os seus saques. Quando começaram a cavar, notaram uma estranha movimentação de colossais morcegos voando em direção à igreja, com movimentos peculiares e emitindo estranhos sons de latidos, semelhantes ao ladrar de um Doberman. Mas nada disso impediu os dois profanadores de cumprirem sua tarefa. Continuaram cavando até atingirem uma parte rígida, que ao ser puxada, se revelou um caixão de madeira apodrecida, que continha em seu interior o cadáver do ladrão e um pequeno amuleto com um desenho indescritível e um pingente que se semelhava a um cão de caça com asas, que revestia a jade na qual se encontrava o desenho, com uma escrita ancestral que nem mesmo Randolph Carter poderia entender. Ao tomar posse do objeto, os dois fecharam a cova e se retiraram do lugar. E foi com esse pecado que os morcegos gigantes desceram e abriram suas colossais asas e voaram latindo em direção a John, que havia colocado o colar em seu bolso. Assustados, ambos correm em direção ao barco e saem da Holanda para voltar à sua casa na Inglaterra. O mais estranho é que eles não pararam de ouvir o ladrar dos cães em nenhum momento de sua longa viagem. Quando chegaram em sua casa, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como sons de passos no período noturno e vultos com formatos de mãos surgindo das janelas e pelas frestas das portas, além de batidas nas portas frequentes, mesmo vivendo isolados da sociedade. John atribuiu essas visões ao cansaço psicológico que ambos estavam sentindo, até o dia em que voltaram a ouvir o som dos latidos e resolveram ficar de guarda. Algumas noites mal dormidas depois, o narrador escuta uma batida na porta de seu quarto e presumiu que pudesse ser John. Quando pediu para que ele entrasse, apenas se ouviu uma diabólica risada na parte de fora do cômodo. Mas, surpreendentemente, quando abriu a porta, nada foi encontrado além de um vasto corredor que ligava os quartos do narrador e o de John e ao porão, nesse mesmo local em que ambos ficaram escondidos por exatamente 4 dias. Quando se passaram os 4 dias, mais sons puderam ser ouvidos vindo da parte de cima da casa. Sons que se assemelhavam com gargalhadas e diálogos em holandês, o que fez John sugerir que ambos estavam amaldiçoados por uma fantasmagórica presença do ladrão holandês. Isso acalmou em partes os dois profanadores, e os fez voltar para suas vidas normais. O terror real foi há um mês depois, quando John retornou de uma de suas expedições e foi atacado subitamente e dilacerado em segundos. Seus gritos ecoaram até a casa, e o narrador foi em direção aos gritos e encontrou seu amigo mutilado em pedaços. E aos céus, uma grande silhueta de asas emitindo um uivar grotesco foi visto. As últimas palavras de John foram: "O amuleto, aquela maldita coisa." Com medo, o narrador enterra seu amigo
e resolve atear fogo em toda a maldita coleção de pecados que residia em seu porão, e se muda para a Holanda, para destruir o amuleto de vez e se libertar da maldição do cão de caça. Com o passar dos dias, os latidos voltam a perturbar a mente do narrador, que começa a ver silhuetas da grande criatura que matou seu amigo. Ao chegar no cemitério holandês, os latidos se tornavam cada vez maiores, mas isso não impediu o narrador de começar a escavação para devolver o amuleto ao seu local de origem. Quanto mais cavava, mais altos os latidos ficavam, até encontrar aquela madeira apodrecida, que ao ser aberta, revelou um ninho de cães de caça, que voaram em direção ao narrador. Ele correu em direção ao barco para retornar à sua casa, sem nunca se livrar da maldição, até que encontrou aquele revólver, a sua única e bendita salvação, para salvar-se do amaldiçoado esquecimento. Agora que você conhece o cão de caça, repense sobre suas ações e seus pecados. E se acontecer de você ouvir um latido alto e grave, não tente fugir, pois os cães de caça são ótimos caçadores. Inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar com os amigos para guiá-los até o nosso refúgio miskatônico. E que as touros ilumine.